Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, fique à vontade. Esse vídeo ele faz parte da série Entendendo a Terapia, o que ninguém te explica. E nesse vídeo a gente vai falar quando a terapia começa a funcionar. E aí eu já adianto para você que não há um momento exato para a gente já perceber os resultados da terapia, até porque é um processo altamente individualizado, né? Vai depender de cada indivíduo, de cada paciente. E alguns fatores podem contribuir, por exemplo, as demandas, né, o sofrimento, o comportamento, o comprometimento, a frequência, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E algumas pessoas elas podem sentir uma melhora no seu comportamento, no seu estado, né, de saúde, se sentir melhor após algumas sessões. Mas tem pessoas que vai levar um pouco mais de tempo, e tudo bem, cada um tem seu time, né? E a gente precisa respeitar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? Quando as pessoas chegam na terapia, às vezes um pouco ansiosa, né, por ver as suas melhorias, por melhorar, né, o seu próprio bem-estar e ter uma rotina, uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais regulada, elas fazem muito essas perguntas, né? Quanto tempo dura? Quanto tempo eu vou ter que ficar em terapia? Quanto tempo eu já consigo ver os efeitos, né? E é claro que a gente tem uma estimativa baseada na frequência do indivíduo, né? Então, assim, mas também pode ser, né, mudada essa estimativa de acordo com as vivências do indivíduo, de acordo com as demandas que ele trouxer. Então, varia, porque às vezes a pessoa vem para a terapia com um problema, por exemplo, de ansiedade. Na verdade, a gente descobre que a pessoa tem ansiedade e outros sintomas, né? Então, assim, varia, porque vai depender do tipo de tratamento que o paciente está buscando, da entrega dele, do compromisso dele. Então, é interessante a gente levar em consideração isso também, principalmente o paciente. Então, assim, não há exatamente um parâmetro para a gente avaliar se está fazendo efeito ou não, mas existem alguns sinais. Então, nesse próximo tópico, a gente vai falar sobre não haver fórmula mágica, né? Exatamente. Mas a gente vai falar sobre alguns sinais que podem ser observados. Se a gente for avaliar, cada indivíduo tem os seus processos, né? E se a gente for comparar os indivíduos, as pessoas, os pacientes, isso mais atrapalha o desenvolvimento do paciente do que necessariamente o ajuda. Existem alguns sinais visíveis, né, que podem ser utilizados como um filtro, né, um parâmetro. Mas quando você está no processo terapêutico, você vai perceber algumas questões. Por exemplo, o objetivo da terapia. Será que você tem um objetivo claro? Você está buscando terapia para quê? Né? Então, esses são os sinais. Bom, eu tenho um objetivo claro, que é o quê? Lidar com a minha ansiedade. Ah, eu tenho um objetivo claro, meu relacionamento. Ah, o meu objetivo é meu desenvolvimento pessoal. Então, lidar com cada paciente vai vir com o seu objetivo. Não que um seja melhor do que o outro, ou um seja mais difícil que o outro, não é isso, né? Mas a proporção da complexidade do que o paciente vai trazer. Então, o próximo tópico é justamente isso: a gravidade e complexidade do problema. Qual é a gravidade e complexidade dessa situação, né? Porque às vezes tem situações tão complexas e adversas, né? Que é difícil a gente lidar tão facilmente com elas. Então, vai depender sim da gravidade, complexidade das demandas que o paciente vai trazer. Um outro ponto que eu falei aqui é sobre a abordagem. A terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, a gente trabalha mais objetivamente com um planejamento realista, ou seja, a gente trabalha com o objeto da dor do cliente, que é o quê? É a ansiedade? É o relacionamento ruim? Então, a gente vai focar na demanda que esse paciente trouxer. Ah, mas e se durante a terapia eu quiser falar sobre. Não, não tem problema. Talvez você ache que não, mas um assunto pode estar relacionado com o outro de certa forma. Então, não fique se. Ah, não, eu falei que só ia falar sobre meu relacionamento, mas agora eu estou metendo o meu trabalho no meio. E não faz. Não tem nenhum problema em você fazer isso, tá? Justamente porque nós somos feitos de camadas, né? Camadas sociais. Nós temos a camada do pai, a camada do esposo, a camada da esposa, a camada da mãe, né? A camada de parente, a camada do filho, a camada do profissional, a camada né? do amigo, né? Então, assim, nós desempenhamos vários papéis sociais. Então, cada situação que você vivenciar, é óbvio que se demandou, teve algum contexto ali emocional para você, alguma dificuldade de interação, alguma dificuldade de resolver conflito, é óbvio que você vai trazer como demanda para sua sessão e não tem problema nenhum. Então, a abordagem terapêutica ela vai focar na sua demanda. Mesmo que você traga outras, a gente vai trabalhando junto, né? É óbvio que isso vai prolongando o tratamento, né? Porque a gente não está resolvendo algo, né? Mas também a gente está resolvendo múltiplas coisas relacionadas à sua estrutura emocional. Isso também é interessante, né? Isso também é progresso. O próximo tópico é a frequência nas suas sessões. Se você está indo uma, duas vezes no mês e as pessoas não entendem, o que acontece? Por que a sessão não é de 15 em 15? Se você tem uma questão emocional que está arraigada em você, a cada 15 dias você
tenta resolver. Seu cognitivo esquece, camufla de novo e não expõe. Então, quanto mais você faz esse processo de só vir a cada 15 dias, a sua demanda, né, principal, ela é mais ainda escondida pelos seus próprios mecanismos de defesa. Por quê? Nós somos programados para não sofrer. A gente não quer sofrer, a gente quer correr e fugir da dor, do perigo, né? A gente tem os nossos sistemas de defesa para justamente fazer com que a gente sobreviva. E o seu sistema, ele entende que se você mexer em algo que vai te fazer sofrer, isso não é contraprodutivo, né? Então, tudo que os seus mecanismos de defesa puder fazer para você não trabalhar profundamente com as suas demandas, ele vai fazer. Ah, Sabrina, mas assim eu estou me auto-sabotando. Exatamente. Se você está atrasando o seu processo terapêutico vindo de 15 em 15 dias, sendo que você está começando agora, você não está nem no desmame, né, da terapia, que a gente vai falar um pouquinho depois, no último episódio, e você já está determinando que, eu só vou fazer. Tudo bem, na minha opinião, você vai estar só fazendo aconselhamento, você vai estar só fazendo prevenção, né, de algum surto, de alguma crise, mas não necessariamente vai estar surtindo efeito no seu processo, porque você não está lidando com coisas mais profundas, só com as questões superficiais. Aí você vai para terapia e acha que não tem nada para falar, porque cada sessão é uma sessão para tirar, né, abrir a caixinha de Pandora. E aí quando você vai, você abre metadinha e daqui a 15 dias você abre mais um, né? Você não aprendeu a se questionar, você não aprendeu a fazer reflexão, você não aprendeu a ter os seus insights. Então, antes desse processo contínuo na terapia, o ideal é você ir à terapia 4 vezes no mês, ou seja, uma vez por semana. Por fim, eu vou citar, né, a sua relação terapêutica, porque será essencial para o seu progresso. Então, o que vai determinar a duração do seu processo terapêutico, ou quanto tempo vai durar, vai ser o profissional que você vai escolher para te ajudar. Aí, já falei muito sobre isso, sobre como você escolher. Se você não assistiu os outros episódios, assista, para que você consiga ter uma noção. Mas, basicamente, o terapeuta ele precisa ser alguém realmente interessado nas suas questões. Se você só vai para a sessão para ser ouvida, você não vê progresso, você não vê a vontade do seu terapeuta em te ajudar, sinto muito em te dizer, você está perdendo seu tempo, né? O seu terapeuta ele está ali te acolhendo, te validando, né? Mas não está te provocando, mas não está gerando mudança, né? No seu estado, ou seja, você está tampando o sol com a peneira, não está surtindo efeito nenhum processo terapêutico, porque ser acolhido é muito bom, ser validado é legal, mas a gente precisa ser provocado, porque é a provocação que gera a mudança e transformação, tá bom? O próximo tópico a gente vai falar sobre o que você pode esperar mês a mês no seu processo terapêutico. Então, no primeiro mês, a gente faz muita pergunta, né? Na primeira sessão, para te conhecer, para poder se aprofundar em você, para gerar conexão, né? Para gerar afinidade, para você confiar no seu terapeuta. No segundo, terceiro mês, a gente começa a construir. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? A gente começa a construir os padrões de comportamento, ajudar esse paciente a se auto-observar, a criar ideias mais eficientes para ele, né? Porque às vezes ele está agindo de uma maneira baseado no contexto familiar, baseado nas experiências e na inspiração que ele teve do pai, da mãe, sei lá de quem, do seu cuidador, né? Então, assim, talvez não seja quem ele quer ser, ele só está sendo porque é o que ele aprendeu a ser. Nos próximos meses, a gente faz um processo de ajudar o paciente a tomar mais atitude, fazer melhores escolhas, tomar ação, né? E responsabilidade pela sua própria vida, né? Pelas suas próprias decisões, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E depois de um ano, esse paciente, com toda certeza, construiu um novo repertório emocional. Ele já consegue pensar melhor nas suas decisões, já consegue lidar melhor com as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, com ele mesmo, né? Então, é uma pessoa totalmente diferente. Eu quero falar dentro desse tópico da terapia de longo prazo e de curto prazo. Quando a gente fala de uma terapia de curto prazo, eu já expliquei mais ou menos como é que é, a gente vai abordar basicamente as situações, as demandas mais latentes do indivíduo, que ele realmente não está conseguindo gerir, ele está se desregulando, ele está descontrolado, né? Tudo dá um gatilho nele, ele fica totalmente confuso, perturbado, e aí ele vem nesse primeiro momento para a terapia para tentar se autorregular, para poder aprender a gerir melhor suas emoções. E aí, nesse início, a gente faz uma terapia breve e aos poucos a gente vai precisando aprofundar um pouquinho mais, que aí a gente entra na terapia a longo prazo, né? Porque a gente vai percebendo que tem muito mais, como a gente fala, né? Muito mais caroço nesse angu, né? Que não é tão simples como a gente percebe, né? Porque a gente vê superficialmente, o paciente tem isso, mas quando a gente vai aprofundando no caso, aprofundando no paciente, a gente percebe que tem muito mais demanda para ser avaliada. Mas é importantíssimo que você converse abertamente sobre as suas expectativas e alinhe essas expectativas com o seu terapeuta. Olha, eu quero uma terapia breve. Se ao longo do seu processo terapêutico você for convencido, você mesmo se convenceu, não foi seu terapeuta. Poxa, eu estou percebendo que tem mais coisa para eu lidar. Tem coisas que eu ainda não estou muito autônomo. Tem algumas coisas que estão me tirando do eixo, me perturbando. Então, aí você vai percebendo a necessidade de aprofundar o seu processo terapêutico. Por fim, é importante a gente entender
entender que tem algumas pessoas que vão vir para se aliviar, né? Só se aliviar e ir embora, né? Mas tudo bem, a gente já está acostumado com isso. Mas esse alívio não é a cura. É triste, né, a gente dizer isso. Não, mas eu tô melhor, tô me sentindo melhor. E aí seu mecanismo de defesa consegue camuflar a sua dor. E aí quando ele camufla a sua dor, você acha que não precisa. Eu sempre uso essa ideia com os meus pacientes, que é, você sabe a hora que o seu copo vai estar transbordando? Você sabe a hora que você vai explodir porque você está esgotado emocionalmente? É exatamente assim que funciona. Por não saber o momento, a gente previne. Porque quando já está, né, já tá incendiando, a gente vai ter que trabalhar com contenção de danos. Porque aí você já vai ter prejuízos muito maiores do que se você estiver prevenindo. Então é importante você entender que enquanto você não mudar a estrutura, né, emocional, daquilo que está te fazendo sofrer, daquilo que está te angustiando, daquilo que está te atrasando emocionalmente, atrasando você no seu desenvolvimento, atrasando você em realizar os seus sonhos, atrasando você em construir relacionamentos saudáveis, né? Que às vezes, eu quero casar, eu quero, mas você mesmo está atrasando seus objetivos. Eu quero ter uma empresa, mas você mesmo se auto-sabota. Então, assim, tem essa frase de efeito, né? Que muitos falam, você, o maior inimigo é você, e é verdade. Porque ninguém fica sussurrando no seu ouvido, você é incompetente, você é isso, você é aquilo, é você mesmo que faz isso, né? Nossa, você tá gorda hoje, ninguém falou nada para você tá no espelho e tá se olhando. Ao invés de você ser positiva sobre você mesmo, você está acostumado a se auto-julgar como faziam com você lá atrás. Você está replicando algo que você não aprovava. Né? Você nunca gostou que alguém chegasse para você e falasse: nossa, você é burra, você é idiota. Ninguém gosta disso, né? De só receber esculacho, de só receber acusação, de só ter que se defender o tempo todo. Mas aí você fica fazendo no seu inconsciente, silenciosamente, esse mesmo processo. Porque é o que você conhece, é o que você já sabe fazer. Então, um belo dia você acorda bem-humorado, mas você olha no espelho, aí vem a voz no teu ouvido: nossa, tá gorda, hein? Nossa, o que é isso na sua cara? Nossa, que papada, nossa, que braço grande, nossa, que isso, nossa, que aquilo, nossa, ninguém te quer, nossa. E aí, quem está sussurrando esses pensamentos na sua cabeça? Então, às vezes, a gente faz esse processo de nos auto-julgarmos, né? Vozes da nossa cabeça mesmo, que nos sabotam, que nos reprimem, que nos mutilam, né? Que nos mudam. Muda a nossa maneira, a nossa estima sobre nós mesmos. E aí, como que eu vou ter autoestima se eu estou o tempo todo me esculachando? Às vezes nem é mais ninguém que está te esculachando, é você mesmo. E aí, se uma pessoa olhar para você, você já acha que ela está reparando em você. Essa síndrome de que todo mundo está te perseguindo, de que todo mundo está te julgando, de que todo mundo está te observando, te reparando. E não é. É você mesmo quem faz isso, é você mesmo que trata você com essa falta de respeito, com essa falta de acolhimento, de autocompreensão. Se você não compreender você mesmo, quem você vai compreender? Né? Às vezes vai tratar o outro melhor do que você mesmo, né? Erradamente. Né? Então, vamos respirar um pouquinho. Se você faz esse processo, me diz aqui, Sabrina, realmente, eu me olho no espelho, ninguém sussurrou nada no meu ouvido, mas eu acabo me julgando, criticando. Isso não tá certo, tá? Falta da sua parte acolhimento e autocompreensão. Então, esses sinais de que você está melhorando são significativos para você deduzir se é hora ou não de parar a terapia. Então, você nota a sua melhora no seu comportamento, na sua relação com as pessoas, com o seu parceiro, né? Você está trabalhando melhor, você está tentando se compreender, você está tendo empatia, você está se acolhendo, se compreendendo, você parou de ser negativa, né? Está sendo mais positiva sobre a vida. Esse dia chegou um paciente para mim e falou assim: nossa, que esse lugar é horrível, que essa cidade é horrível, que isso não sei é horrível. Quanto tempo você mora nessa cidade? A minha vida toda. Ou seja, será que é o lugar mesmo que tá ruim? Porque a pessoa, se tu for perguntar a uma outra pessoa, ela vai falar: nossa, eu amo morar aqui, eu acho lindo, eu acho. E aí eu te pergunto: será que é o lugar que tá ruim? Se a pessoa, um outro indivíduo consegue ter uma percepção diferente do lugar, será que é o lugar? Ou será que é ou será que é o filtro da pessoa que está no modo negativo, no modo reclamação, né? E aí tudo tá ruim para a pessoa. E você acha que é só o lugar que tá ruim? Não é só o lugar que tá ruim. As pessoas são horríveis, minha família é horrível, todo mundo é horrível, não sei o que é horrível. Então, assim, a própria pessoa é bem negativa sobre a vida, né? E aí o filtro que ela tem é a da negatividade. Enquanto não mudar esse filtro, nada vai estar bom para essa pessoa. Então, é uma visão, um exemplo, né, que eu trouxe, mas é importante a gente entender que, voltando, né, para o nosso assunto, que cada pessoa vai notar em si uma mudança diferente. Então, você só vai conseguir fazer isso se você se observar. Então, eu vou sugerir você fazer isso. Já vai para a terapia e se avalia. Como está a sua vida hoje? O que você está fazendo da sua vida? Né? Eu estou brigando com todo mundo, eu não consigo dar certo em emprego nenhum, meus relacionamentos são ruins e tóxicos, como que está a sua vida? Eu vivo ansiosa, meus sintomas, eu vivo com dores no meu corpo, dores de cabeça, não consigo dormir. Então, faz essa autoavaliação e vê o que está ruim. E quando chegar depois de pelo menos um ano de terapia, você vai falar:
como que tá a minha vida hoje? O que que eu tô fazendo da minha vida? Você pensa: "Nossa, minhas relações melhoraram, eu tô conseguindo realizar os meus sonhos, eu tô", porque desenvolvimento pessoal é isso, gente. E é o que eu bato aqui nesse canal, sobre desenvolvimento pessoal, e não precisa de anos não, é só você dar uma oportunidade para você mesmo, se autoconhecer, né. Então, assim, se permita, exija isso para você, esse processo de terapia, esse processo de autoconhecimento. Eu te garanto que depois de um ano você não vai ser a mesma pessoa. Com frequência, com dedicação, com consistência e com propósito, com objetivos realistas, olha, com certeza você não será a mesma pessoa. E se você precisar de terapia, entre em contato comigo pelo link da minha bio. Se eu não puder fazer o atendimento, eu tenho colegas que podem fazer o atendimento, minhas indicações. E se você estiver preparado, se você for corajoso para iniciar esse processo, me chama pelo link da minha bio. E é isso. No próximo episódio, a gente vai falar terapia para sempre? Quando saber a hora de parar. Te espero lá. Vamos ficar por aqui hoje? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Ó, um beijo para você e te espero no próximo episódio. Até lá!